Olá novamente. Estamos agora com a parte 5 da parte de probabilidade e estatística. E vamos diretamente ao objetivo da BNCC. Acompanha comigo na tela. Avaliar a adequação de diferentes tipos de gráficos para representar um conjunto de dados de uma pesquisa. Classificar as frequências de uma variável contínua de uma pesquisa em classes de modo que resumam os dados de maneira adequada para a tomada de decisões. É parecido com, na verdade são os mesmos, né, do nosso vídeo anterior. Mas anteriormente a gente trabalhou bastante os conceitos para a gente poder se familiarizar melhor. Hoje a gente vai ir um pouquinho além, certo? Então acompanha comigo na tela. Variáveis. O que seria variáveis? Quando nos referimos a certas características da população e da amostra, como sexo, faixa etária, escolaridade, etc., estamos nos referindo ao que chamamos em estatísticas de variáveis. Certo? Essa ideia que a gente tem de variável às vezes nos assusta, né? Principalmente quem não gosta de princípio da matemática, porque a gente associa variável simplesmente a uma letra lá, diferente de incógnita. Incógnita é da equação, variável é mais relacionada à função. O pessoal do 9º ano vai trabalhar a função, ou já trabalhou função. Então, voltando na tela. As variáveis são as características que estão sendo analisadas em uma amostra ou população. Podem assumir valores numéricos e não numéricos. São classificadas em qualitativas e quantitativas. Você já deve ter pensado, poxa, não numérico? Como é que seria, né? Cor dos olhos, cor do cabelo, sexo masculino ou feminino, nacionalidade brasileira, americana, inglesa, australiana, indiana, árabe, certo? Então, quando a gente aprende variável, a gente só pensa assim, poxa, só é número, mas pode ser também características que a gente chama de qualitativas, certo? E quando se refere ao número, a gente fala quantitativo. Vamos nos aprofundar nisso daí. As variáveis quantitativas podem ser medidas usando uma escala numérica, certo? São classificadas em discretas ou contínuas. As variáveis quantitativas discretas podem ser contadas. Em geral, são representadas com números inteiros, certo? Então você pode fazer a contagem, 1, 2, 3, 4, 5, 0 também, né? Se bem que o 0 não é para você contar, mas você pode colocar também como variável discreta, certo? O 0 ele dá muitas, não vou dizer problema, mas dá muitos casos assim que a gente tem que ter como exceção em algumas regras matemáticas. Essa não é a primeira, então será a última, certo? Então, geralmente, quando você pode dizer 2 pastéis, 3 camisas, 5 pessoas, você está trabalhando com variável discreta. Exemplos, número de filhos, copos de água ingeridos em um dia, certo? Então, a gente não pode dizer, eu não posso dizer, olha, eu tenho 2 filhos e meio. Eu não posso falar isso. Ou eu tenho 2 filhos ou eu tenho 3, certo? Eu não posso dizer eu tenho 5 camisas e meia, como essa daqui. Não posso. Não existe a metade de uma camisa. Senão não é mais o objeto camisa, né? Capaz de ser um pedaço de tecido. Então, quando a gente não pode, vamos dizer assim, quebrar essas quantidades, a gente tem variável qualitativa, ou quantitativa, desculpa, variável quantitativa discreta. Professor, mas se eu puder quebrar? Aí é que a gente vai ver agora. Acompanha comigo. Por outro lado, as variáveis quantitativas contínuas, desculpa, gente, mais uma vez, quantitativas contínuas representam resultados de medidas. Exemplo, a massa de um indivíduo em quilogramas, o tempo gasto em determinada atividade em horas, etc. Eu posso dizer, olha, eu passei hoje 2 horas e meia estudando matemática. Então eu quebrei o tempo, vamos dizer assim, 2 horas e meia. Eu tomei 2 copos e meio de leite, aí eu já vou para quantitativa contínua, certo? Eu tirei 8,5 em matemática. Opa, essa nota aí ela é quantitativa contínua.
Interessante a situação do conceito de nota. Você já deve ter trabalhado ou então presenciado quando você é avaliado, ou um colega seu de classe é avaliado com um conceito. Regular, bom, excelente. Isso aí são conceitos qualitativos, que é o que a gente vai verificar em seguida. Certo? Então acompanha comigo na tela. As variáveis qualitativas são as características que não possuem valores numéricos. São definidas por categorias ou atributos, ou seja, representam uma classificação dos elementos da população. São designadas como nominais ou ordinais. Como assim? As variáveis qualitativas nominais não requerem ordenação. Certo? Nós temos o exemplo, cor dos olhos, região onde você mora. Eu aqui estou gravando esse vídeo da região norte. Certo? Mas nós temos a região sul, sudeste, nordeste e centro-oeste do Brasil. Então não requerem uma ordenação. Qual é a primeira região, qual é a última? A gente não consegue ordenar. Então também a gente não vai ordenar a cor dos olhos. Qual é a primeira cor dos olhos? Não tem uma ordenação, certo? Então esse tipo de variável ela é chamada de, acompanha comigo na tela, nominal, certo? As variáveis qualitativas ordinais pressupõem uma ordenação. Aí você já pode ordenar. Exemplos, grau de escolaridade, estágio de crescimento de uma planta. Então, o estágio de crescimento você pode dizer, essa planta ela é maior do que essa, certo? Ela é mais velha do que aquela, se você conseguir analisar a idade da planta pelo tamanho e pela largura. Certo? Quem tem ensino superior tem um grau de escolaridade maior do que quem tem somente o ensino médio. Então você pode ordenar aí, colocar uma certa ordem. Certo? Então ela não é nominal, essa variável qualitativa, ela já é ordinária. Então, ordinal, desculpa. Acompanha comigo na tela. O esquema a seguir sintetiza as variáveis e suas classificações. Como a gente acabou de falar, as variáveis podem ser quantitativas ou qualitativas. As quantitativas se distribuem em contínua e discreta. Discreta eu posso fazer uma contagem com elas, colocando zero. A contínua é medidas, eu posso falar em números quebrados, vamos dizer assim, frações, números decimais. A qualitativa, ou ela é nominal, ou seja, não requer uma ordem, ou ela é ordinal, ela requer uma ordem. Certo? Organização dos dados. Como a gente vai organizar esses dados? Através das frequências. Nós temos duas frequências por enquanto a estudar. Frequência absoluta, que é o número de vezes em que cada elemento aparece na amostra, ou em um intervalo da amostra, e a frequência relativa. Geralmente é dada em porcentagem da frequência de cada elemento ou intervalo da amostra. Certo? A gente vai ter que sintetizar um pouquinho, aprofundar um pouquinho mais isso daí. Acompanha comigo. Para organizar os dados obtidos por meio de uma pesquisa, podemos construir tabelas e gráficos. O tipo de tabela e de gráfico que vamos utilizar depende da variável que está sendo analisada. Então, vamos observar aqui alguns exemplos. Exemplo 1. Observe as seguintes tabelas. Opa, olha só. Esporte preferido dos alunos do 8º ano A. Essa é a primeira tabela. Futebol. 9 gostam de futebol. Vôlei, 12. Basquete, 9. E o total de 30. Isso aí, essa quantidade a gente chama de frequência absoluta. Certo? E a relativa? O que é uma frequência relativa? É quando você fala em termos percentuais. Então, por exemplo, você tem um total de 30. A gente sabe que o total na porcentagem é sempre 100%. Certo? Então, quando a gente fala de 9 alunos, a gente tem um termo percentual. 9 de 30 são quantos por cento, vamos dizer assim? 30%. 12 de 30, 40%. 9 de 30, novamente, 30%.
De modo que quando você soma, olha, observa bem, isso é importante. Você vai somar 30 mais 40 mais 30, tem que bater os 100%. Se não bater, a conta foi feita errada. Aí você vai perguntar como é que a gente faz essa conta. Se você olhar o vídeo anterior a esse, você vai verificar. Foi feito assim de modo rápido. A gente monta uma regra de 3 e verifica como é feito o cálculo percentual de cada um deles. Olha a tabela 2. Grau de escolaridade dos funcionários da empresa X, certo? Não quis identificar a empresa. Ensino fundamental, 6. Ensino médio, 30 tem. Ensino superior, 48. Pós-graduação, 36, de um total de 120. Esse 120, que é o total, vai ser os 100%. E aí eu posso dizer, olha, daquela empresa, agora em termos percentuais, frequência relativa, 5% tem ensino fundamental, 25% tem ensino médio, 40% tem ensino superior, 30% tem pós-graduação, depois do ensino superior, certo? Então você já tira uma conclusão, que a maioria tem ensino superior, porque a maioria é 40%, e a minoria é ensino fundamental, 5%. Mas, novamente, quando você fizer a adição 5 mais 25, mais 40, mais 30, tem que bater os 100, certo? Então, continuando. As tabelas 1 e 2 organizam pesquisas que apresentam variáveis qualitativas, certo? Então, se você observar a tabela 2, ela é ordenada, né? E a tabela 1, ela é nominal, certo? Esporte preferido é uma variável qualitativa nominal e os dados podem ser organizados da forma que o pesquisador preferir. Mas olha o grau de escolaridade. É uma variável qualitativa ordinal e os dados apresentam uma hierarquia. Assim, devem ser organizadas em ordem, certo? É importante observar que na primeira coluna de cada uma das tabelas acima estão representados os dados da variável de cada pesquisa. Então, na primeira coluna, certo, os dados da variável de cada pesquisa. Isso é importante que vocês observem. Então, vamos observar mais duas tabelas, certo? Olha só, número de filhos dos funcionários da empresa X. Pode ser daquela mesma empresa, certo? Mas aí eu já estou com uma população diferente, uma amostra diferente, já tem só 50. Mas eu estou analisando... Vamos colocar como outra empresa, então. E a altura dos alunos de uma academia de ginástica. Então, olha a tabela 3. Os que não têm nenhum filho, 10. Em termos percentuais, 10 de 50 é 20%. Os que têm somente um filho, 5 funcionários. Em termos percentuais, 10%. 5 de 50 é 10%. Os que têm 2 filhos, são 25 funcionários. Ou seja, 25 de 50, opa, é a metade, né? 50%. Os que têm 3 filhos, 10 de 50, parecido com o primeiro, ou seja, 20%. Somando isso daí, tem que bater com 100%. Agora a tabela 4 pode parecer algo estranho para vocês, de primeiro momento. Se você já trabalhou, já vivenciou a parte de intervalos, bem informal mesmo, bem intuitivo, você tem uma ideia. Altura dos alunos de uma academia de ginástica. Então, olha só o que está acontecendo. Vamos analisar ali, alturas em metros. 1,65 até 1,69, 20. 20 alunos tem, de um total de 200. E a frequência relativa é 10%, ou seja, 20 de 200 é 10%. Olha o segundo caso. 1,69 até 1,73. Opa, peraí. Mas 1,69 já não foi contado no anterior? Você está contando de novo? Não vai dar problema? É aí que entra a novidade. Acompanha comigo. No primeiro caso, 1,65 até 1,69, ó, eu coloquei um traço, além da linha horizontal, eu coloquei um traço vertical. Isso quer dizer que fecha na medida 1,65. Quer dizer que 1,65 faz parte. Mas quando eu coloco para 1,69, eu não coloquei, eu não fechei. Quer dizer que eu deixei aberto, certo? Quer dizer que
seria o mais próximo de 1,69, mas sem colocar 1,69. Vamos supor que o aluno tenha 1,68, ele entra aí, certo? Mas o 1,69 é só para limitar, ele não faz parte dos alunos que eu irei contar, que tem altura entre 1,65 e 1,69, certo? Agora, no segundo caso, 1,69 até 1,73. 1,69 já fechou, eu coloquei o traço vertical. Então, eu já fechei que conta a partir de 1,69 e vai até 1,73 aberto. Ou seja, 1,73 não entra. Só entra até 1,72. E do mesmo modo vai acontecer, olha, nos demais, 1,73 fechado até 1,77 aberto, 1,77 fechado até 1,81 aberto, 1,81 fechado até 1,85 aberto. Ou seja, acho que não tem ninguém com 1,85, no máximo 1,84, certo? Mas o 1,85 serviu para fazer a marcação. Então nós temos a mesma situação. 20 tem entre 1,65 e 1,69, ou seja, 10%. 70 tem entre 1,69 e 1,73, ou seja, 35%. Entre 1,73 e 1,77 nós temos 40%, ou seja, 20%. Entre 1,77 e 1,81 nós temos 50%, ou seja, 25%. Entre 1,81 e 1,85 nós temos 20%, ou seja, 10%. Lembrando que a frequência relativa, a somatória tem que dar 100%. E esses dados são fictícios, certo? Não foram tirados de nenhum local real. São só para a gente trabalhar como exemplo. As tabelas 3 e 4 organizam pesquisas que apresentam variáveis quantitativas. Número de filhos é uma variável quantitativa discreta, ou seja, você pode contar quantos filhos tem. Você não diz que tem 4 filhos e meio, isso não existe, ou 4 ou 5. E os dados são organizados em ordem crescente. A altura é uma variável quantitativa contínua. E os dados são organizados em ordem crescente e em intervalos de classe, que é isso que a gente viu. De 1,65 até 1,69. Isso aí nós temos o que a gente chama de intervalos de classe, certo? Esses conceitos são interessantes para vocês porque vocês vão estudar lá no ensino médio. Eles bem mais, vamos dizer assim, de modo mais aprofundado. Mas você já vai sair com essa ideia daqui. Opa, eu já vi isso. Então, quando você já sai com a ideia, já trabalhou, quando você vai aprofundar o assunto, não se torna tão difícil assim. Certo? Se eu chegasse com tudo isso lá no ensino médio, de um modo mais trabalhoso, você poderia, poxa, eu nunca vi isso, assim, assim. Então, no fundamental, você já está verificando. E está vendo que não é uma coisa tão difícil a primeiro momento. Certo? Vamos continuar na tela. É importante observar que na primeira coluna de cada uma das tabelas acima, no caso seguinte, né, estão representados os dados da variável de cada pesquisa. Certo? Então, na tabela 4, os intervalos de classe apresentam o símbolo, que a gente acabou de explicar. Esse símbolo inclui o valor inicial e não inclui o valor final. Por exemplo, no intervalo 1,65 até 1,69, contamos todos os alunos com alturas de 1,65 m. Inclusive, ou seja, e menor que 1,69 m. Quem tem 1,69 m de altura entra no intervalo seguinte, como a gente analisou. Qual é o tipo de variável estudada em cada uma das pesquisas representadas nas tabelas anteriores? A gente teve uma ideia, né? Mas vamos verificar. Aí estão as tabelas, certo? Para a gente relembrar, tabela 1, tabela 2, tabela 3, tabela 4. A tabela 1, qualitativa, nominal, então precisa de uma ordem. E também não é expressa por um número. Futebol, vôlei, basquete. Tabela 2, a qualitativa, ordinal, aí já tem uma hierarquia. Ensino fundamental, médio, superior, pós-graduação. Tabela 3, quantitativa discreta. Aí já trabalha com a ideia de número, mas relacionada à contagem. E a tabela 4, quantitativa contínua. Também trabalha com a ideia de número,
mas relacionado mais à medida. Continuando, então, vamos para um exemplo 2, da organização dos dados. Vamos observar os dados das tabelas anteriores organizados em gráficos, certo? Olha lá. Então, aqueles dados das tabelas anteriores, eu vou expressar agora por meio de gráficos. Olha o gráfico 1, como ele é representado. Olha o gráfico 2, certo? Então, aquela tabela, ela também pode ser vista dessa forma, por meio de gráficos, certo? Em geral, vamos dizer assim, é bem mais fácil de interpretar por meio de gráficos a primeiro momento do que por tabela. Quando você olha uma tabela, você tem que olhar com cautela às vezes. Olha, aqui tem mais, aqui tem menos. Mas quando você olha um gráfico, de imediato você percebe o que é mais, o que é menos. Acompanha comigo na tela. Em geral, quando você verifica um programa de televisão, que eles apresentam esses dados, e eles estão fazendo isso muito, certo? Esses tempos agora, devido à pandemia, né? Então você verifica, por exemplo, no gráfico 1, esporte preferido dos alunos do 8º ano A. 12, você já verifica que a maioria prefere vôlei. O gráfico ele tem também essa facilidade de apresentar o resultado mais imediato para você. Enquanto que futebol e basquete estão empatados. E ali no gráfico 2, em relação à escolaridade, você verifica que a maioria tem ensino superior e a minoria dos funcionários tem ensino fundamental. O gráfico 1 é um gráfico de colunas, certo? A gente chama de gráfico de colunas. O gráfico 2 é um gráfico de barras. Então, já dando essas definições para vocês. Eles são adequados para representar variáveis qualitativas e variáveis quantitativas discretas, certo? Neles, as barras são separadas e relacionam cada valor com sua frequência absoluta. Então, estou relacionando frequência absoluta, certo? Acompanha comigo agora. Olha o gráfico 3 e o gráfico 4. Nós temos uma situação um pouquinho diferente, certo? O gráfico 3 é um gráfico de colunas, como a gente verificou também no exemplo anterior. Como já vimos, o gráfico 3 é adequado para representar variáveis qualitativas e variáveis quantitativas discretas. Mas olha o gráfico 4, que a gente vai já verificar. As barras são separadas e relacionam cada valor com sua frequência absoluta. O gráfico 3. Agora vamos para o gráfico 4. O gráfico 4 é um histograma, certo? O gráfico 4 representa a variável quantitativa contínua e é chamado de histograma. Cada barra representa um intervalo de valores e, como eles são contínuos, as barras são agrupadas, certo? Para dar aquela ideia de continuidade. Termina um, já começa o outro lá na próxima linha, certo? Então, por isso que a gente costuma trabalhar esse tipo de variável com histograma. Vamos à questão 2, a mais uma questão. Considerando os exemplos apresentados, que correspondência podemos fazer entre o tipo de variável e sua representação gráfica? Então, as variáveis qualitativas e quantitativas discretas são representadas em gráficos de barras ou colunas separadas, como a gente viu, a gente verificou. A variável quantitativa contínua é representada em colunas agrupadas, certo? E, para finalizar a aula de hoje, vamos aos gráficos de setores. A gente vai só dar uma introduzida, a gente vai continuar numa outra aula, mas o que significa essa ideia de gráfico de setor? É de localidade, de local, certo? Geralmente eles vêm apresentados assim na forma circular, e cada, vamos dizer assim, quantia é representada por um setor circular. Opa, a gente tem um vídeo que fala sobre setor circular. Pode, no caso, verificar lá no YouTube, aqui no YouTube também. É um vídeo anterior que fala sobre setor circular, certo? Pode passar assim rapidamente ou assistir um pouco completo,
para lembrar o que significa isso. Isso vai ser importante, certo? Essa ideia de setor circular. O gráfico de setores, que relaciona cada valor da variável com sua porcentagem, pode ser utilizado para todos os tipos de variáveis. Todos os tipos. Observe os gráficos referentes às pesquisas das tabelas apresentadas anteriormente. Novamente, nós temos o gráfico 1, esporte preferido dos alunos do 8º ano A. Então, a maior fatia é laranjado, 40%, vôlei. E aí está empatado o cinza e o azul com 30%. O gráfico 2, grau de escolaridade dos funcionários da empresa X. Então, você verifica que a maior fatia é 40%, correspondente ao cinza, ensino superior. E a menor é 5%, que é ensino fundamental. Gráficos como esses circulam aí nas redes sociais, certo? Facebook, Instagram, Twitter. Então, vocês não terão dificuldades em visualizar. Só que eles circulam bastante como memes, né? É uma palavra nova da modernidade. E você vai verificar muitas brincadeiras, seja falsas interpretações desses gráficos, certo? É importante também para você já começar a entender até melhor. Vamos ver referente à tabela 3 e 4. Acompanha comigo na tela. Número de filhos dos funcionários da empresa X, certo? E aí você vê que a maior fatia corresponde aos 50%, e a menor, no caso, ao 10%. 10% tem apenas um filho, 50% tem 2 filhos. Altura dos alunos de uma academia de ginástica. Então você verifica que a maior fatia corresponde a 35%, ou seja, a maioria tem a partir de 1,69 m até 1,72 m, porque 1,73 m é só como referência, como a gente verificou. Certo? Então, esse tipo de gráfico a gente vai analisar melhor numa próxima aula. Certo? Nós temos novamente as referências, certo? Mas essas referências é que eu estou trabalhando aqui. Você pode usar uma diferente, se a sua escola adotou um livro diferente, certo? Sem problema. E é importante que você, de repente, possa visualizar, assistir os vídeos anteriores a esse que a gente está agora, certo? Não fiquem naquela rotina apenas de, olha, tem um vídeo novo, vou assistir, entendi, fiz os exercícios, tá ok. Não, procure estar sempre revendo, certo? Porque eu tenho um ditado bem simples comigo, que a prática, ela conduz à perfeição. Então, quanto mais você praticar, mais você assistir, mais fácil será o seu aprendizado, mais facilidade você terá com esses conteúdos, que, como a gente afirmou, vai servir posteriormente em séries mais lá na frente, ensino médio, ensino superior, e também para a própria análise de vida que vocês têm, análise dos acontecimentos. Isso está passando bastante na televisão, certo? Nos jornais, até nas redes sociais também. É importante que vocês tenham esse acompanhamento geral. Então, aguardo vocês na próxima aula. Revejam os vídeos sempre que necessário, revejam este. Até a próxima aula. Bons estudos!